Uma boa tarde a todos. É com muito prazer que a Câmara recebe a todos nesta tarde para a palestra que será ministrada pelo Ministério Público e o Tribunal de Justiça sobre a propaganda eleitoral deste ano. Esta palestra acontece a convite da Escola do Legislativo, Dr. Deusdete Afonso Carrilho, e tem por objetivo prestar esclarecimentos à comunidade sobre as disposições da lei eleitoral durante o processo eletivo deste ano. Para início dos trabalhos, convocamos para ocupar lugar à mesa o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, o excelentíssimo senhor vereador Anderson Saleme. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz de Direito da Justiça Eleitoral, Dr. José Maria dos Reis. Excelentíssimo senhor juiz de Direito da Justiça Eleitoral, Dr. Mauro Ryuji Yamane. O excelentíssimo senhor promotor de Justiça do Ministério Público, Dr. Sérgio Gildim. Convidamos o diretor da Escola do Legislativo, Dr. Deusdete Afonso Carrilho, o advogado Dr. Tiago Isaac. Convidamos a servidora da Justiça Eleitoral, Cíntia Faria de Oliveira Greco. Convidamos o também servidor da Justiça, Halley Adriene Alves. Gostaria também de registrar as presenças do Procurador Federal Marco Arlindo Tavares, de Tiago Fernandes, assessor parlamentar, representando aqui o deputado estadual Fabiano Tolentino, de Letícia Enes, assessora parlamentar, aqui representando o deputado federal Domingos Sávio, e a assessora parlamentar Alexandrina Moraes, aqui representando a deputada estadual Luzia Ferreira. Convidamos então o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Anderson Saleme, que dará as boas-vindas aos palestrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público, bem como às pessoas que nos visitam nesta tarde para esta atividade especial. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Hoje é uma tarde muito importante, recebemos grandes autoridades e é com entusiasmo, é com satisfação, com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos vocês, destacando que hoje o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público estarão fazendo uma ação de cidadania, estarão aqui fazendo uma explanação, fazendo uma palestra sobre as questões eleitorais para o pleito de 2012. Eu quero saudar, então, os nossos palestrantes, quero cumprimentar com entusiasmo muito grande o doutor Sérgio, doutor Mauro, doutor José Maria e toda a equipe da Justiça Eleitoral que abrilhanta o evento, porque nós sabemos que a Câmara Municipal é uma caixa de ressonância, muitas dúvidas nós sabemos que são de todos, da maioria, e aqui hoje, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito clara, nós teremos então este que é um evento esperado nos dias que encerram esse período pré-eleitoral. Logo, logo, estaremos no período eleitoral e as regras são muito objetivas, muito claras e sabemos do rigor da justiça para que todos cumpram as tarefas, cumpram os prazos e cumpram também o que a lei determina. Então, tenham bom proveito neste que é um evento esperado, uma palestra de pessoas que dominam o assunto e certamente poderão responder alguns questionamentos, se forem pertinentes, se forem da alçada deles, como promotores e juízes da Justiça Eleitoral. Então,
Tudo de bom, tenham um bom proveito. Obrigado. Bom, solicitamos então aos membros da mesa que se acomodem e convidamos o presidente da Câmara, o vereador Anderson Saleme, para que ocupe lugar junto ao auditório, para que, junto dos convidados e demais vereadores presentes nesta atividade, possa acompanhar a palestra, que esperamos ser muito proveitosa. Lembrando que esta atividade está sendo transmitida pela TV Câmara e TV Candidez, para que o rico conteúdo que será apresentado nesta tarde possa contemplar o maior número possível de cidadãos. Vocês podem acompanhar também a palestra através da internet no portal www.camaradiv.mg.gov.br. Gostaríamos de registrar também que esta palestra será traduzida simultaneamente para a linguagem brasileira de sinais, Libras, através da intérprete Andréia Martins, da equipe de Educação Inclusiva da Câmara Municipal de Divinópolis. É a primeira vez que uma atividade como esta é traduzida para Libras na nossa cidade, promovendo então uma equiparação de todos os candidatos, já que aqueles com deficiência também poderão aproveitar do rico conteúdo que será disponibilizado nesta tarde. Para fazer a abertura dos trabalhos, eu convido agora o diretor da Escola do Legislativo, Dr. Deusdete Afonso Carrilho, o advogado e procurador da Câmara, Dr. Tiago Isaac. Boa tarde a todos, boa tarde aos ilustres membros da nossa mesa que vieram aqui abrilhantar essa tarde e nos trazer conhecimentos sobre a legislação eleitoral, a fim de que possam instruir os candidatos, os eleitores e os cidadãos sobre as proibições, sobre as vedações e permissões em relação à propaganda eleitoral e ao processo eleitoral. É com uma imensa satisfação que, pela Escola do Legislativo, nós os recebemos aqui e gostaríamos de deixar essa casa de portas abertas para voltar em outras oportunidades. E agora é a hora de eles apresentarem os seus conhecimentos. Muito obrigado a todos. Antes de passarmos para os palestrantes, algum dos presentes perdeu um pendrive e um cartão de memória. O interessado, por favor, procurar comigo logo após o início aqui das palestras. Transfiro, então, a responsabilidade de condução dos trabalhos desta tarde para os excelentíssimos componentes desta mesa de honra. Sintam-se à vontade, a Câmara agora é toda ouvidos para a palestra de vocês. Eu quero cumprimentar o meu colega da 103ª Zona Eleitoral e dizer da satisfação de mais uma vez estar trabalhando ao lado dele. Já tivemos a oportunidade de dirigir outras eleições municipais aqui na comarca. Então, doutor Mauro, é um prazer, uma honra estar ao seu lado novamente. E quero cumprimentar também o doutor Sérgio Din, na pessoa de quem eu quero saudar o Ministério Público Eleitoral, que sem o qual a gente também não tem como desenvolver o processo eleitoral. Cumprimentar aqui o meu ex-aluno, meu querido amigo Dr. Tiago, e dizer da minha satisfação de saber da sua atuação depois de formado. Cumprimentar o seu presidente da Câmara Municipal, o meu ex-aluno também, com muito orgulho, muita satisfação, o doutor Anderson Saleme, na pessoa de quem quero saudar todos os vereadores, demais autoridades do Legislativo, do Executivo presente nesta solenidade. Um destaque especial à minha querida esposa, que está aqui também nos prestigiando com a sua presença. Senhoras e senhores, e meus caros braços direitos da Justiça Eleitoral, os nossos chefes de cartórios e sua equipe. A tarde de hoje realmente
nos trouxe uma espécie de reflexão, de uma forma geral, sobre o que seria o direito eleitoral na conjectura atual. É um direito que é talvez o mais dinâmico, se não o mais dinâmico de todos eles, a considerar as constantes modificações desde a época da entrada em vigor do Código Eleitoral em 1965. Vem se empenhando na construção de um procedimento que todos nós podemos perceber pela notícia do rádio, televisão, todos os meios de informações que nós temos, internet. É um procedimento racional, motivado na construção de mudanças fundamentais de maneira democrática. Dentro dessa ideia de uma construção, de um procedimento, então, racional, os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal de 1988 têm sido o norte do sistema realmente democrático, indispensável ao exercício do poder político, ainda que transitório e exercido periodicamente, mandatos de 4 anos, né? De qualquer maneira, o direito eleitoral é um dos mais importantes ramos do direito, porque vem desenhado nessa verdadeira democracia, no verdadeiro respeito à soberania popular, que busca eleger pessoas que confiam e pessoas que possam exercer o mandato conferido pelo voto de maneira não só a merecer o resultado do sufrágio, mas, acima de tudo, a respeitar a legitimidade do exercício do poder que o próprio cidadão lhe conferiu. Imaginemos, então, desde logo, a responsabilidade de cada candidato neste pleito. Um poder no sentido de responsabilidade e não apenas de deslumbre. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser prefeito, eu vou ser vice-prefeito, vou ser vereador, etc. e tal. E, de acordo com o voto, vou ter poder na mão. O poder, numa palavra, numa reflexão de Gabriel Chalita, no seu livro, ele tem um livro chamado O Poder. Ele fala que todos nós devemos tomar muito cuidado com essa palavra, porque ela inspira deslumbre. E deslumbre pode resultar em atos de autocracia, o que está totalmente desvirtuado do que a gente tem na nossa Constituição Federal hoje, a democracia. Aliás, o primeiro artigo da Constituição Federal proclama e conclama o exercício nosso do Estado democrático de direito, totalmente diferente da Constituição passada, que previa apenas o Estado de direito. Aproveito nessa oportunidade, então, para fazer algumas reflexões sobre esse ramo do direito, formado por princípios como a democracia partidária, o voto, esse voto que deve ser conquistado de maneira lícita e respeitosa, a fim de que as eleições, a escolha dos eleitos, sejam realmente legítimas. E em razão disso, é que as normas para as eleições vêm sofrendo a cada dia, talvez pelas ocorrências de tantas irregularidades pronunciadas e vividas a todo instante, de uma propaganda que seja voltada sem abusos, sem fraudes, a fim de que o resultado seja realmente legítimo. No pleito que está por vir, não será diferente.
As normas estão aí implementadas pelo TSE, pelos tribunais regionais, pela Justiça Eleitoral, enfim, com a finalidade maior de chamar a atenção de todos nós, e em especial daqueles que estão envolvidos diretamente nesse processo de escolha de seus candidatos, o que pode e o que não pode ser feito. E é diante disso que daqui a pouco nós vamos verificar o cuidado que teve o Tribunal Regional Eleitoral ao elaborar um site à disposição de todos sobre o que pode e o que não pode ser feito durante o pleito eleitoral. E diante da afirmação histórica, cada vez mais sólida, da soberania do voto popular e dos princípios democráticos, foram criados métodos e sistemas de controle das eleições, através de várias leis, resoluções, portarias, a fim de que o cidadão, o eleitor, nós, os cidadãos, poderemos exercer o nosso sagrado direito de escolha com soberania popular, com legitimidade. O referido controle tem por objeto assegurar essa legitimidade e a sinceridade do pleito, afastando, através de um procedimento eleitoral liso, os abusos de poder, as fraudes e as irregularidades, estando assim autorizado a desenhar uma das funções mais importantes do direito eleitoral, ou seja, preparar, organizar e administrar todo esse processo com total lisura e responsabilidade. É o que acreditamos que venha a ocorrer neste pleito que está próximo na comarca de Divinópolis. O juiz eleitoral passa a ter competência para exercer poder de polícia, ou seja, uma atividade que consiste em limitar até a propriedade, a liberdade das pessoas, intervindo na ordem pública para garantir o bem comum. Além dos olhos fiscalizadores e providencial do Ministério Público Eleitoral, que tem o dever de buscar e coibir, por meio de ações legais que lhes são disponíveis no sistema legal, esses abusos, essas fraudes praticados durante o processo eleitoral. É assim que, no exercício da função administrativa, a Justiça Eleitoral regulamenta a expedição de títulos de eleitor, de inscrições de eleitor, de transferência de domicílio eleitoral, de fixação de locais de votação, de funcionamento das zonas eleitorais, de nomeação de pessoas para compor a junta eleitoral, a mesa receptora, a adoção de medidas para fazer cessar a propaganda eleitoral irregular, enfim, em busca sempre da regularidade do bom andamento do processo eleitoral, a fim de que as eleições sejam realmente um ato democrático e de respeito à liberdade de todos nós cidadãos. De outro lado, a função jurisdicional do juiz eleitoral, que tem por objetivo a solução imperativa dos conflitos submetidos ao Estado juiz, num atuar de maneira tal que, pelo menos, possa contribuir para a pacificação social, através de decisões que decretem inelegibilidade, que impõem multa e outras penalidades, diante de eventual verificação de irregularidades, de abusos e de fraudes, e até mesmo de atos criminosos. E não é só. Um dos aspectos da maior importância para a Justiça Eleitoral é a sua função normativa, autorizada nos artigos 1º e 23 do Código Eleitoral, além do artigo 105 da Lei 9.504 de 97. A Justiça Eleitoral ainda é dotada de uma função consultiva,
É muito importante observar isso, que é uma espécie de exceção à função do Poder Judiciário, que envolve a inércia da jurisdição. Ou seja, o juiz precisa ser provocado. Entretanto, a Justiça Eleitoral tem uma exceção nesse sentido aí, através dos cartórios eleitorais, através dos próprios tribunais e até mesmo através do Tribunal Superior Eleitoral, como órgãos consultivos. E é nesse sentido que nós, os juízes eleitorais, devemos tomar cuidado para não antecipar nenhum julgamento sem o devido processo legal. Ou seja, sem o respeito ao contraditório, à isonomia, à ampla defesa, que envolve aí esse devido processo legal. É preciso anotar que os juízes eleitorais, apesar desta função jurisdicional que precisa ser provocada, têm o poder de polícia, que com toda certeza a gente vai procurar exercer com o maior cuidado possível, para que o devido processo legal não seja realmente desrespeitado. É por isso que tantas e tantas questões colocadas diante do juiz eleitoral, ele não tem como responder. Pode isso ou não pode aquilo? Não seria uma espécie de antecipar determinado julgamento de determinada hipótese que amanhã poderá estar à frente para decidir? Portanto, feitas essas ponderações, essas considerações, a gente percebe que o objetivo maior desta reunião, assim estou percebendo, está voltado para uma integração de todos nós, mas de todos nós mesmo, a fim de que esse pleito eleitoral corra na melhor forma possível, sem abusos, sem fraudes, numa forma de que a verdadeira democracia seja realmente respeitada. Porque a gente entende que democracia é sinônimo de resultado de participação, de coparticipação. E em razão disso não poderá ficar fora, não poderá ficar naquela ideia de que o juiz eleitoral está na comarca, ou lá no cartório eleitoral, ou lá no seu gabinete, para poder emitir pareceres. Emitir pareceres sobre esta ou aquela matéria, porque senão corre o risco de ferir esse devido processo legal. Mas a Justiça Eleitoral, como eu disse, tem os seus órgãos consultivos. Eu acredito também que a propaganda eleitoral, voltando agora ao nosso tema realmente, ela não se confunde com publicidade, porque a publicidade envolve lucro, a busca de lucro. Ela não tem nenhuma responsabilidade com a verdade, mas a propaganda eleitoral é diferente. Se ela tem uma veia de publicidade, ela tem que estar voltada para a verdade, senão haverá traição àquele que é o destinatário de tudo isso, que é o eleitorado. Aliás, o artigo 221 da Constituição Federal Brasileira já preceitua que a produção e a programação de emissoras de rádio, televisão e demais meios de comunicação devem atender às finalidades educativa, artística, culturais e, acima de tudo, informativas, no sentido de respeitar
os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Assim, a propaganda eleitoral também deve continuar neste mesmo sentido e, portanto, bem diferente da simples publicidade. E ainda antes de iniciar, alguém nos questionou no corredor sobre a questão das mudanças dos meios de comunicação, das tecnologias comunicacionais. Hoje nós temos os computadores, nós temos telefones celulares, nós temos a internet. Não deixa de ser um ambiente democrático de maneira difusa, porque abrange milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Essas normas foram criadas para regulamentar o referido regime. Normas criadas pelo TSE, normas criadas por lei federal, normas criadas por portarias, por resoluções, buscando então a dirimir o que pode e o que não pode no uso dessas novas tecnologias de comunicação. E daqui a pouco nós vamos perceber isso aí. E para terminar, entendo que não poderia ser diferente lembrar aqui dos princípios que envolvem o pleito eleitoral. Nós devemos ter atenção voltada para isso aí. O princípio da legalidade. A propaganda é regulada por lei, não é pelo juiz eleitoral, nem pelo cartório, e nem pelo Ministério Público, mas por lei, resoluções, portarias, com competência legislativa originária. A liberdade, havendo respeito aos limites legais, haverá liberdade quanto à criação da mensagem do candidato, do partido, a ser veiculada de maneira em massa, né? No recinto, em recinto aberto ou fechado, independente aí de autorização da Justiça Eleitoral, do município ou da Polícia Militar. Liberdade de expressão ou comunicação, outro princípio importante que envolve a propaganda eleitoral. Livre circulação de ideias. Isso é democracia, né, gente? Não tem, portanto, caráter absoluto essa livre circulação de ideias, porque tal direito deve ser exercido respeitando o princípio primeiro que nós falamos, que é o da legalidade. E não é só liberdade de informação, os cidadãos têm o direito de receber todas as informações, positivas ou negativas, acerca do candidato, a fim de que possam livremente fazer juízo seguro sobre a pessoa, sobre as ideias do candidato, sobre os programas do candidato e, acima de tudo, sobre o que ele vai representar com o seu voto. E como não poderia deixar de ser, diferente da publicidade, a propaganda eleitoral está voltada para a verdade. Daí surge um outro princípio, o princípio da veracidade. Os fatos e as informações veiculadas devem corresponder à verdade. Em razão disso, surgem as várias proibições de utilização de imagens ou cenas ofensivas, incompletas, e tudo aquilo que for capaz de distorcer a verdade e induzir o eleitor a erro. Igualdade e isonomia, outro princípio importante. A oportunidade de veiculação de programas, de pensamentos, de propostas, em igualdade para todos os interessados. E a responsabilidade, o princípio da responsabilidade pela propaganda eleitoral deve ser atribuída ao partido, ao candidato, à coligação, enfim, a todos aqueles que estão envolvidos no processo, a fim de que possa evitar, inclusive,
o controle judicial, em busca até de indenizações civis, de condenações criminais. A propaganda submete-se ao controle do judiciário, sem nenhuma dúvida. E a gente espera, lá nos nossos gabinetes, que esse pleito de 2012 transcorra da melhor maneira possível, da forma mais legítima possível, e que nós tenhamos a oportunidade de apenas ter os nossos cartórios, o nosso Tribunal Regional Eleitoral como órgão consultivo. Não respeitando as normas, é claro, o controle judicial estará aí de mãos fortes e enérgicas, podem ter certeza disso, para coibir os abusos e as fraudes. Nós não queremos, na comarca de Divinópolis, notícias de Cachoeira e Cachoeira da Vida. Esperamos que nesse pleito, o exercício desse direito fundamental do cidadão seja voltado para a verdade, para os valores éticos e sociais da pessoa humana e da família, a fim de que o eleitor possa exercer, de uma maneira tranquila, o seu direito de escolher o seu representante. Esperamos que a campanha eleitoral em Divinópolis seja repleta de informações verdadeiras, de ideias sérias, de programas e crenças também sérios, de projetos importantes, numa demonstração inequívoca do distanciamento daquilo, gente, que vem sendo pronunciado nas revistas, televisão, na internet e tudo, que chega a nos causar espanto. Um verdadeiro câncer social que tem acontecido por aí afora. Assim sendo, não caberá ao juiz eleitoral dizer o que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral, mas controlar judicialmente esse poder e não poder. Matéria de exclusiva competência, como já disse, da legislação eleitoral. O que pode ou o que não pode ser feito será mostrado de uma maneira muito tranquila pelos nossos auxiliares, nossos chefes de cartórios, através de equipamento que foi montado nesse sentido aqui. E eu espero, com isto, ter trazido, nesta tarde aqui na Câmara, alguma reflexão sobre o que nós vamos enfrentar doravante. Muito obrigado. Em seguida, vamos ouvir então a manifestação do nosso colega, Dr. Mauro Riuge, juiz eleitoral da 103ª Zona Eleitoral de Divinópolis. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação em poder retornar aqui à casa, a Casa do Povo. Já estivemos aqui por outras ocasiões e nós só temos lembranças muito boas, inclusive com o contato direto com os ilustres vereadores e principalmente com a população aqui. Muitos questionam e têm a imagem antiga do poder judiciário de ser aquele poder distante, poder enclausurado dentro dos fóruns. E, na medida do possível, nós estamos tentando quebrar isso e mostrar à população que o judiciário está, sim, ao lado do povo, inclusive para servir o povo. Quero saudar aqui a presença do meu colega, meu grande amigo, Dr. José Maria dos Reis,
juiz da 102ª Zona Eleitoral, com quem eu tive a honra de trabalhar há 8 anos atrás, onde eu, o Dr. José Maria, juntamente com o Dr. Sérgio Gildim, a quem também apresento aqui as minhas saudações, junto com a Cíntia, junto com o Harley, nós comandamos, todos nós, a melhor eleição da história de Divinópolis. Uma eleição absolutamente tranquila, onde prevaleceu fundamentalmente a vontade do povo. Uma eleição onde nós tivemos somente 20 ocorrências no dia, ou seja, um verdadeiro recorde. Por quê? Na eleição majoritária há 4 anos atrás, aquela eleição para presidente, deputados, senadores, nós tivemos 220 ocorrências policiais. E sendo que na eleição para prefeito nós tivemos apenas 20. Isso mostrou o quê? Mostrou uma grande evolução de todos, do sistema, da legislação, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, dos serventuários, mas principalmente dos candidatos e, acima de tudo, do povo, da população. Ou seja, todos entenderam naquela ocasião que, prevalecendo a lei, a vontade do povo seria respeitada, e como foi. Ou seja, foram eleições exemplares. E é esse o nosso intuito, essa é o nosso objetivo. Inclusive eu posso falar em nome do Dr. José Maria, porque ele foi um dos grandes esteios daquele resultado fantástico que nós tivemos há 8 anos atrás. E coincidentemente estamos aqui repetindo toda a equipe, e nós temos certeza que o trabalho será ou igual ou melhor, porque, como bem disse o Dr. José Maria, a Justiça Eleitoral será absolutamente rigorosa em relação ao exercício tanto do poder de polícia quanto do poder de decidir as questões que forem apresentadas. E se houver ilegalidade, as sanções serão aplicadas, não tenham dúvida disso. Por que eu estou dizendo isso? Não em tom de ameaça, nada disso. Digo isso como tom de garantia àqueles que atuarem dentro da lei, não terão problema nenhum. Ou seja, no dia das eleições, vão deixar o povo, e nós também fazemos parte disso. Nós também temos os nossos candidatos, as nossas preferências. Então, vai prevalecer no final aquela vontade coletiva. Aí nós dificilmente ou raramente teremos algum candidato, entre aspas, ou algum eleito, entre aspas, suspeito. Ah, mas fulano ganhou a eleição por causa disso, por causa daquilo. Então evita-se a eleição viciada. Isso nós não permitiremos aqui em Divinópolis. Também quero saudar aqui a presença do Dr. Tiago Isaac Hermenegildo Silva, ilustre diretor da Escola do Legislativo, e que gentilmente convidou-nos para vir aqui no dia de hoje. Então, já ouvi falar do seu trabalho, da sua competência, com tão gabaritado professor. Então, muito obrigado por esse convite, pela oportunidade. Como bem já foi afirmado aqui pelo Dr. José Maria dos Reis, a atribuição específica da minha pessoa será à frente da 103ª Zona Eleitoral. Nós atuaremos nessa fase agora, que é do registro de candidaturas. E também nós atuaremos dentro do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral.
Como bem disse o doutor José Maria, o juiz eleitoral não é fonte de consulta. Então, não adianta os senhores candidatos, ou alguém, ou os partidos, baterem na porta dos gabinetes perguntando: olha, doutor, será que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Porque imaginem os senhores, se for aberto esse precedente, né, cada um vai passar, e eu também incluo o doutor Sérgio Gildim nisso. Imaginem os senhores, nós temos as nossas atribuições normais. Eu tenho lá na 2ª Vara Criminal, o doutor José Maria dos Seis tem na Vara Civil, o doutor Sérgio Gildim tem na Promotoria. Ou seja, não estamos aqui exclusivamente para a atuação eleitoral. Então, não haverá essa possibilidade de consulta. Ok? Por que isso? Porque isso pode ferir o princípio do contraditório. Exemplo, pessoa consulta: olha, o seu juiz, será que eu posso fazer isso? Eu falo assim, entendo falar, não, pode fazer sim. A pessoa faz. Existe uma representação contra a pessoa. É feita a denúncia. E aí o doutor José Maria dos Seis decide de forma contrária. Fala: não, olha, o meu entendimento não é esse, meu entendimento é outro. Ah, mas o juiz lá, o doutor Mauro, ele lá falou que pode fazer assim. Perceberam? Então, para evitar isso, a lei é bem clara, porque a cada ano as resoluções vêm sendo aprimoradas. Nós seguiremos dentro desse poder de polícia exatamente aquilo que está na lei eleitoral. Está aquilo que está dentro daquilo que foi divulgado pelo TRE, pelo TSE. E que será trabalhado daqui a pouco, será explicado para vocês daqui a pouco, pela Cíntia e principalmente pelo Harley. Também quero aproveitar a oportunidade aqui, saudar a presença do doutor Gilberto Osório, que acabou de sentar conosco, ilustre promotor eleitoral, promotor firme, promotor atuante, e que eu tenho certeza que irá engrandecer ainda mais esses trabalhos e principalmente esse poder de fiscalização. Tanto o doutor Gilberto quanto o doutor Sérgio são promotores de justiça, promotores eleitorais extremamente dinâmicos, extremamente atuantes. Então, são um esteio, são uma base segura para o trabalho que será exercido pelos juízes eleitorais. Em relação a alguns detalhes, algumas perguntas, nós já temos aqui várias perguntas, né, e inclusive eu estou muito satisfeito com o nível das perguntas, a grande quantidade, ou seja, isso mostra o interesse, né, e até a ansiedade que eu tenho percebido nas pessoas, nas ruas, nos candidatos, né, com várias perguntas: quem sai, quem não sai, quem vai, quem não vai. Daqui a pouco os senhores irão saber, porque os prazos já estão correndo, estão se esgotando. Ok? E uma última coisa, um recado aqui que eu tenho que passar, a pedido da Cíntia. A Cíntia é a chefe de cartório, aliás, muito competente. Tanto o Harley quanto a Cíntia são verdadeiras sumidades. Divinópolis está muito bem servida a nível de serventuários da Justiça Eleitoral. Então, principalmente, eu atesto a lisura, a capacidade, a boa vontade, a força de vontade de todos os serventuários do cartório eleitoral. Só uma coisa que eu vou falar em relação ao registro de candidaturas: como houve a mudança da sede,
a sede antiga era na 1º de junho, agora o cartório eleitoral mudou. Então, aqueles que forem entregar a documentação do registro de candidaturas, por favor, levem para a sede nova, tá? Desculpa. Amanhã na antiga. Tá sem link para nós. Tá. Então, amanhã na sede antiga. Tá. E depois na sede nova, ok? Então, a antiga todos sabem, né? A sede nova é na 7 de setembro, 818, tá? Do lado da Caixa Econômica Federal, ok? Então, com essas palavras, eu dou aqui por encerrada por hora a minha manifestação e, ao final dos trabalhos, nós responderemos algumas perguntas aqui escritas, ok? Então, eu agradeço muito a atenção dos senhores. Eu conto com apoio, conto com auxílio dos senhores. E daqui eu estou falando também para a população, para que nós tenhamos, mais uma vez, uma eleição absolutamente tranquila, ordeira, dentro da legalidade e que traduza essencialmente a vontade do povo. Muito obrigado. Eu quero agradecer as palavras dirigidas à minha pessoa, pelo meu colega Dr. Mauro, e dizer que essas palavras eu quero tomar a liberdade de retorná-las a Vossa Excelência. E ratificar também aqui as palavras que foram dirigidas aos nossos chefes de cartório. Realmente são pessoas de um conhecimento incrível, juntamente com a equipe que tem em cada uma das 2 zonas eleitorais, né? Então nós podemos ficar sossegados, tranquilos, que realmente o trabalho vai ser como o doutor Mauro disse, de uma forma muito tranquila. Passo então agora a palavra ao doutor Sérgio Din para as suas manifestações. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, na pessoa do presidente, do vereador-presidente, Anderson Saleme, e também nas pessoas do Dr. Tiago, que é o diretor da Escola Legislativa Deus Dedite Afonso Carrilho, ao senhor coordenador pedagógico, Dr. Roberto. Gostaria também de me congratular com o Dr. José Maria Reis, Dr. Mauro Riuge e com o Dr. Gilberto Osório, que é meu colega promotor de justiça eleitoral. Como disse o Dr. Mauro, nós temos a satisfação de estar repetindo nesse pleito a mesma equipe que atuou há 8 anos atrás, por ocasião da eleição municipal. E nós fizemos naquela eleição, naquele pleito, algumas inovações que foram muito bem sucedidas e que se repetiram aí depois ao longo dos demais pleitos, que modificaram um pouco, eu tenho certeza disso, modificaram um pouco o panorama das eleições municipais. Tanto é que nós tivemos, naquele período, pelo menos, isso eu posso afirmar com segurança, como o doutor Mauro traduziu isso em números, não só no dia da eleição, mas durante todo o período eleitoral, o processo transcorreu com absoluta tranquilidade. E nós temos certeza que isso vai se repetir esse ano pela ação firme do doutor José Maria, pela ação firme do doutor Mauro, pela ação firme do Ministério Público Eleitoral, que tem o objetivo, como o doutor Mauro frisou, não de punir, mas sim, talvez, de evitar que ocorra qualquer problema. E para isso que nós estamos aqui, para esclarecer hoje, no sentido muito mais preventivo do que punitivo. Esse é o nosso objetivo, o objetivo de todos. Nós
teremos daqui a pouco a apresentação de um material que nós vamos assistir a respeito das vedações e das permissões, principalmente no que se refere à propaganda eleitoral. E depois da exibição desse material, se for necessário, pelo menos na visão do Ministério Público Eleitoral, aqui representado por mim, na 103ª Zona Eleitoral, e pelo Dr. Gilberto, da 102ª, nós faremos alguns comentários. Mas eu gostaria, nesse sentido da prevenção, de aproveitar o ensejo, já que nós estamos reunidos aqui com possíveis candidatos, presidentes de partidos, advogados que sejam procuradores de partidos, jornalistas, população em geral interessada no processo eleitoral, de prestar alguns esclarecimentos apenas. Como os senhores sabem, principalmente os diretores de partidos políticos e candidatos, nós tivemos uma inovação para esse ano, no que se refere à lista de candidatos, que a legislação anterior exigia que houvesse uma reserva de 30% para um determinado gênero. Nós temos, por enquanto, no nosso sistema eleitoral, apenas 2 gêneros, o masculino e o feminino, então nós teríamos que ter a reserva de 30% para um gênero, pelo menos. Nesse ano, a legislação não se satisfaz com a mera reserva. É necessário que a lista efetivamente observe essa proporcionalidade de 30% de um gênero e 70% do outro, ou uma proporcionalidade que não seja superior a isso. Então, nós não podemos ter, por exemplo, 20% de mulheres e 80% de homens. Isso eu estou falando, evidentemente, para eleição proporcional, eleição de vereadores. Nós podemos ter, então, 30% de mulheres, 70% de homem, 40% de mulheres, 60% de homem, meio a meio. Mas é indispensável que esse limite mínimo seja observado já na apresentação da lista, cujo prazo se esgota amanhã, que se observe os 30% para a reserva de um gênero. Normalmente, isso historicamente, e infelizmente, ainda no Brasil, esse gênero que normalmente se apresenta minoritário, embora nós tenhamos na chefia do executivo do nosso país uma mulher, mas historicamente ainda o gênero que tem menor participação política nas eleições municipais proporcionais é o gênero feminino, as mulheres. Eu sei que alguns partidos têm até dificuldade de alistar mulheres em número que pretendia para conseguir cumprir com o número máximo de candidatos que se admite, que é de 200% do número de cadeiras em disputa no caso de coligação, ou 150% no caso de partido que saia sem ser coligado. Nós teríamos aqui, por exemplo, em Divinópolis, então, no caso de coligação, 34 candidatos para coligação e 26 para partido que sai isolado. Se a gente fizer a conta dos 30%, e já obedecendo o arredondamento que a lei eleitoral exige sempre para cima, nós teremos que, no caso de partido coligado, ou seja, 34 nomes na lista, pelo menos 11 sejam do gênero minoritário, no mínimo 11. Já no caso de partido que saia com lista isolada, seriam 8 do gênero minoritário, no mínimo. Evidentemente que alguns partidos talvez não tenham esse número de candidatas. E aí fica a dúvida, como é que eu faço? Como é que eu vou adequar a minha lista a essa necessidade de obedecer a reserva de gênero? Tem 2 alternativas. Ou, dentre as mulheres, vamos apenas por exemplo, mas como é a situação mais frequente, vamos utilizar então do gênero feminino para exemplificar, ou o partido vai convencer as mulheres que sejam filiadas a ele a ingressar e disponibilizar seu nome para a candidatura, ou então vai ter que reduzir o número de candidatos do gênero masculino e não atingir o número total de candidaturas possíveis, porque não é obrigado a lançar a lista com 34 ou 26. Pode lançar com menos. Então, supor que o partido tenha 10 homens. Desculpe, tenha lá, só por suposição, 5 mulheres.
seja um partido que vai sair sem estar coligado. 5 mulheres. Quantos homens ele poderia lançar? Os 21 que restam? Porque a lista comporta 26, a resposta é negativa, não pode ser. Porque se a gente tirar a regrinha lá dos 30%, nós teríamos que ter 8 mulheres, só tem 5. Como é que eu faço? Então, vou reduzir o número de homens. A gente teria que fazer uma continha rápida, do total de candidatos, então, seriam 15, porque 30% daria 4,5, arredondando 5, então 5 mulheres, e sobrariam 10 homens. Teria que obedecer essa regra, se não estiver errado aí a minha conta feita de uma forma muito rápida. Há uma recomendação, tanto do TRE quanto do Ministério Público Eleitoral, evidentemente que isso não vincula a atuação, a minha atuação, a atuação do Dr. Gilberto, a atuação do Dr. José Maria, a atuação do Dr. Mauro, mas existe uma recomendação, nós participamos de um curso, e essa recomendação é no seguinte sentido: se vier a lista errada, ou seja, não obedecendo essa proporcionalidade de gênero, vai voltar a lista para o partido ou para a coligação corrigir. No prazo aí, o Ministério Público nós vamos requerer e depois ver qual que é a melhor situação, mas num prazo bastante curto, porque nós temos que encerrar esse processo do registro rápido. Nós vamos requerer ao juiz eleitoral que assinale um prazo para que a coligação, o partido, corrija a lista. E se o partido ou a coligação não corrigir a lista não apresenta a condição de registrabilidade. E nós vamos requerer o indeferimento total da lista. E aí o partido não tem candidato. Porque esse problema, os senhores imaginem se tivesse que ser o doutor Zé Maria escolher que homem que ele vai tirar da lista. Como é que ele vai fazer isso? Para poder atender a reserva dos 30%. Por sorteio? Ou o mais novo que sai, ou o mais velho que sai? Como é que ele ia decidir? Não haveria um critério justo para isso. O melhor critério é o critério democrático. E quem pode exercer esse critério democrático é o partido. O partido, a coligação, que tem que trazer a solução para esse problema dentro do seu âmbito interno. Então, essa é uma orientação que a gente gostaria de dar, porque o prazo termina amanhã. Até não conversei com a Cíntia, eu não sei se todos já apresentaram suas listas. Ainda não? Então, não foi apresentada nenhuma lista. Até bom, então, essa oportunidade aqui, porque não foi apresentada nenhuma lista. Então, os senhores que forem apresentar a lista, confiram lá se está sendo observado a reserva de gênero. Pois não, Cíntia. Só queria fazer uma colocação aqui, porque alguns partidos ou candidatos, não sei que a gente teve conhecimento agora há pouco, foram ao cartório para apresentar o registro de candidatura. Só que hoje, o horário de atendimento é até às 16 horas. Né? A partir de amanhã, né, até a proclamação dos eleitos, que o horário de atendimento dos cartórios eleitorais será de 12 às 19 horas. Então, espero que, né, não sei se que as pessoas que foram estão aqui, né, porque parece que queriam até fazer um BO por causa disso. Eu acho que é desnecessário, porque o atendimento do cartório hoje é de 10 às 16 horas. A partir de amanhã, 5 de julho, que começa o mesmo período eleitoral, os cartórios eleitorais ficarão abertos de segunda a sexta, de 12 às 19 horas, e nos finais de semana e feriados, de 13 às 19. Obrigado, Cíntia. E para finalizar minha participação, evidentemente que eu estou à disposição ao final para esclarecimentos quanto a o que é permitido e o que é proibido em termos de propaganda eleitoral. A gente sabe que tem muitas dúvidas. De 4 anos para cá, o acesso às redes sociais se multiplicou exponencialmente. A gente sabe da preocupação com relação à propaganda por meio da internet, essas questões todas, ou mesmo as propagandas pelas modalidades mais comuns. Nós estamos inteiramente à disposição dos senhores. Eu gostaria, por fim, então, apenas de agradecer a Cíntia, ao Halley, a toda a equipe dos servidores da Justiça Eleitoral que tem prestado um serviço inestimável à democracia. Muito obrigado. Passo em seguida, então, a palavra ao Dr. Gilberto Osório, que, como já foi registrado aqui, vai ser um prazer. Estaremos juntos novamente, mais um pleito eleitoral.
é o promotor eleitoral da 102ª Zona Eleitoral. Com a palavra, doutor Gilberto. Boa tarde, gente. Boa tarde, doutor José Maria, doutor Mauro. Quero inicialmente agradecer ao convite formulado pela Câmara Municipal de Divinópolis. Quero agradecer a companhia do meu estimado amigo, doutor Sérgio Yodim. E dizer que é uma honra e me conforta bastante poder novamente, depois de 8 anos, contar novamente com esse time na condução do processo eleitoral. Me conforta porque um time que deu certo, um time cujo trabalho mostrou uma proficuidade tão elevada que as incidências, as intercorrências foram muito reduzidas, se não quase nulas. De maneira que voltar a jogar nesse time grande é, para mim, e tenho certeza que para o doutor Sérgio também, uma satisfação renovada. Vou ser breve, dizendo inicialmente que vou aderir a todas as considerações feitas aqui pelo doutor Sérgio, acrescentando apenas 2 considerações. A primeira diz respeito a um fato muito comum no processo eleitoral, que é a utilização das instituições para satisfação de interesses pessoais, muitas vezes escusos e espúrios. Então, quero lembrar a todos, candidatos, partidos, advogados, que o Ministério Público não é um órgão de consulta, porque é muito comum, no meio do processo eleitoral, os promotores eleitorais serem procurados por candidatos, pelos partidos e seus representantes, e pedindo informação como se conduzir, se pode isso, se pode aquilo. O Ministério Público estará fechado para esse tipo de consulta, até porque há vedação quanto a isso. Eu parto do pressuposto de que cada partido, cada coligação terá sua assessoria responsável, a quem incumbe tecer todas as considerações técnicas, jurídicas, para orientar os seus candidatos a como se conduzir durante o processo eleitoral. Também tenho consciência e convicção de que o Judiciário também não tolerará ser utilizado como mecanismo de consulta e muito menos de satisfação de interesses escusos. Se a pessoa tem qualquer tipo de consideração técnica, qualquer abordagem técnica, qualquer consideração que diga respeito à ilicitude no processo eleitoral, que o faça de maneira oficial, direcionando as representações à Justiça Eleitoral. As consultas não serão recebidas porque não há previsão legal para elas. Em segundo lugar, fazer apenas um adendo aqui nas considerações que o doutor Mauro hoje fez, no que diz respeito à pretensão. O propósito da Justiça Eleitoral é, ineludivelmente, prevenir para que nós possamos repetir o sucesso alcançado naquele processo eleitoral de 8 anos. Mas nós sabemos que as paixões que movem os candidatos, as coligações, os partidos, muitas vezes superam o campo, né, dessa orientação, dessa prevenção que nós desejamos, e acabam desaguando na transgressão. Então é nesse ponto, doutor Mauro, doutor Zé Maria, que o Ministério Público quer aqui, ainda uma vez, e para quem nos conhece é o bastante, e como digo e repito, é uma satisfação imensa poder trabalhar com pessoas de ponta que também compreendem a dimensão da relevância da atuação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Eu quero dizer que nós não vamos transigir com a ilicitude. Nós não vamos tolerar qualquer tipo de transgressão sem que haja a aplicação dos rigores da lei. Portanto, nós encarecemos que a nossa voz seja ouvida dentro do propósito que nos traz aqui hoje, de orientação, de prevenção, e acima de tudo para que essa concepção do exercício da cidadania prevaleça. Os ideais da cidadania prevaleçam, que a democracia seja vivenciada em toda a sua integralidade. Mas transgressões não serão toleradas. E depois não adianta dizer que não foram avisados. Para quem me conhece, quem nos conhece, sabe que nós não toleramos esse tipo de coisa. O nosso bom combate é esse: permitir que a democracia seja exercitada a bem de toda a coletividade. E se em algum momento
alguém optar pela transgressão, terá que reconhecer intimamente que está abrindo mão de direitos pessoais e se vendo alvo, portanto, da aplicação das sanções eleitorais correspondentes. Espero que isso não tenha que acontecer, mas fica registrado o nosso recado em alto e bom som para que seja ouvido, registrado e gravado. No mais, quero oferecer mais uma vez os préstimos do Ministério Público para o desenvolvimento desse trabalho tão importante que é o processo eleitoral, fazendo votos a Cíntia ou Harley que tenham proficiência, que sempre demonstraram ter na condução de tudo isso. Estaremos juntos nessa batalha, tenho certeza absoluta que nós vamos reprisar o sucesso experimentado por esse time há 8 anos. Então, muito obrigado a todos pela paciência. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui entre vocês, doutor Mauro, doutor José Maria, Cíntia e Harley. Então vamos ver agora o que os nossos chefes de cartório preparou para poder esclarecer sobre esse pleito que está prestes a se iniciar. Teria como ele explicando? Não é? Teria como ele explicando? Vai, né? Olá, um artigo. Você sabe. Dá para chegar aí? Tá, boa tarde a todos, né? A Justiça Eleitoral, ela preparou um material que se encontra no site do Tribunal Regional Eleitoral. Está disponível a todas as pessoas interessadas, né? Ele se encontra no site do Tribunal Regional Eleitoral e ele chama Pode, Não Pode na eleição, né? É um material simples que seria bastante interessante que todas as pessoas que vão participar da campanha, né, candidatos, os contratados para a campanha dos candidatos, tivessem o conhecimento, né, do que realmente pode e não pode na eleição. É um material bastante simples que o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou na internet, né? O site do Tribunal Regional Eleitoral é o www.tre-mg.jus.br. No site, esse material se encontra no site do Tribunal Regional Eleitoral. Ele se encontra na parte do denúncia online. Denúncia online, o tribunal disponibilizou para qualquer pessoa, pode apresentar denúncias online, né? E para apuração do cartório eleitoral, através do site, está embaixo do site, chama Denúncia Online. E nesse Denúncia Online consta essa parte que chama Pode e Não Pode, né, que fala sobre vários pontos da eleição, né. Vamos começar com o comício. Né, como todo mundo sabe, a propaganda eleitoral ela vai começar a partir do dia 6 de julho. Né. É permitida a propaganda eleitoral a partir do dia 6 de julho. E no site consta, a primeira parte que consta no site é o comício, né? A partir do dia 6 de julho até as 48 horas antes do dia das eleições, das 8 às 24 horas. Também pode ser utilizada aparelhagem de sonorização fixa e trio elétrico, desde que este permaneça parado durante o evento, servindo como mero suporte para a divulgação de jingles e mensagens do candidato. Não pode, né, realização de show, né? Isso já não pode há mais tempo, né? Realização de show
ou de evento assemelhado e apresentação remunerada ou não de artista, né? Isso já não pode há mais tempo, né? Não é necessária a licença da polícia para a realização desse tipo de propaganda. Entretanto, as autoridades policiais devem ser comunicadas, no mínimo com 24 horas de antecedência, né, para evitar de alguma outra pessoa querer realizar comício no mesmo local, na mesma hora, né? Deve ser comunicado à autoridade competente, né, para não dar esse problema de dois candidatos quererem realizar o comício no mesmo local e mesma hora. Alto-falantes ou amplificadores de som. Do mesmo modo, a partir do dia 6 de julho, a propaganda nos carros de som podem ser feitas de 8 às 22 horas, desde que observadas as limitações descritas ao lado. Nós, do cartório eleitoral, temos notado um dos principais problemas nas eleições, que quem está fazendo a propaganda no carro não respeita os limites de 200 metros, né? Olha lá, não pode, a menos de 200 metros da sede dos poderes executivo, legislativo da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, da sede dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares, dos hospitais, casas de saúde, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Na última eleição, nós ficamos na porta do fórum e nós notamos que passaram vários carros de som fazendo propaganda na porta do fórum, né? Não respeitava os 200 metros, não só o fórum, né? A prefeitura, né? Então, nós temos realizado algumas blitz na porta de estabelecimentos onde não é permitido, né? Para verificar se os carros de som estão respeitando o limite de 200 metros, né? O candidato que for utilizar desse tipo de propaganda é bom prestar atenção no quem vai fazer a propaganda para ele, para evitar maiores problemas, né? Caminhada, carreata e passeata, né? A partir do dia 6 de julho, né? Até as 22 horas do dia que antecede as eleições. Também são permitidos a distribuição de material gráfico e o uso de carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagem de candidatos. No dia da eleição, é permitida apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por determinado partido ou candidato, revelada pelo uso exclusivamente de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Não pode a utilização dos microfones do evento para transformar o ato da caminhada, carreata, em comício. Além disso, deve respeitar as vedações, né, de distância, né, que nós falamos anteriores, né, dos órgãos públicos, né? E os alto-falantes devem respeitar a legislação municipal, né, sobre a altura do som, né, deve ser respeitado. Cavaletes, bonecos, cartazes e bandeiras móveis, né, ao longo das vias públicas, desde que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, não devem ser colocados, mas devem ser colocados e retirados diariamente entre 6 e 22 horas. Esse talvez foi o maior problema da última eleição que nós notamos, que os candidatos, a partir das 22 horas, não estavam retirando a propaganda, né, a propaganda móvel, né? A propaganda móvel deve ser retirada após as 22 horas. Ela só pode ser mantida nesse horário, de 6 às 22 horas. O cartório eleitoral vai verificar na cidade se os candidatos eles vão retirar as propagandas, hein? Antes, as propagandas móveis, né? Se até 22 horas vão retirar, o cartório vai fazer essa verificação. Só um adendo. Nesse caso aqui, em relação à colocação de cavaletes, bonecos, cartazes nas ruas, os candidatos têm que ter o bom senso. Bom senso em que sentido? Pensar assim, bom, se eu colocar um cavalete, um cartaz aqui, nessa rua ou nessa calçada, eu vou ou não atrapalhar o fluxo de pessoas? Exemplo,
Colocar um cavalete na 1º de junho, óbvio, vai atrapalhar sim. Ok? Então, pensem assim, esse ato vai influenciar em alguma coisa? Se entender, não, realmente isso vai atrapalhar, porque fluxo grande de pessoas, de repente as pessoas desviando de placas de propaganda eleitoral, é o fim da picada. Ok? Então, critério principal, bom senso. Obrigado. As placas e cavaletes nas esquinas também, na última eleição nós observamos alguns casos que estavam atrapalhando a visão dos motoristas, né? Nas esquinas também dificulta bastante, presta atenção. Camisetas, chaveiros, bonés, canetas e brindes, né? O que pode? A comercialização pelos partidos políticos e coligação, desde que não contenha o nome ou número de candidato, nem especificação de cargo em disputa. Essa restrição também vale para qualquer outro material de divulgação institucional, né? Não pode a confecção, utilização ou distribuição realizada por comitê de candidato, né? Ou com a sua autorização durante a campanha eleitoral. Não, desde das últimas eleições já não pode, né, o candidato fazer camisetas, chaveiros, bonés, canetas e brindes, né? Faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, né? Apenas em bens particulares, né? Independente de autorização da Justiça Eleitoral, observado o limite de 4 metros quadrados, né? O limite do tamanho da propaganda é 4 metros quadrados. Maior do que isso já pode configurar outdoor. E desde que não contrariem outras disposições da legislação eleitoral. Também não pode colocar propaganda em bens particulares em troca de dinheiro, né? Não pode, em troca de dinheiro ou de qualquer tipo de pagamento pelo espaço utilizado. É espontânea, né? A colocação em bens particulares é espontânea. Distribuição de folhetos, volantes e outros impressos. A gente também está pedindo para os candidatos utilizar de bom senso, né, para não ficar sujando toda a cidade com santinho, né? Inclusive, a partir do dia 6, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais vai lançar uma campanha de conscientização aos candidatos que chama Cidade Limpa, Eleições Limpas, né? Para evitar os candidatos ficar sujando a cidade, emporcalhando mesmo a cidade, né, com o santinho para todo lado, né? Pode, até as 22 horas do dia que antecede as eleições e não depende da obtenção da licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, né? Para distribuir o santinho não precisa autorização, nem da Prefeitura, nem da Justiça Eleitoral. Ô Harley, só uma consideração aqui, com a permissão do doutor Zé Maria e do doutor Mauro. A respeito dessa questão dos santinhos aqui, com todo respeito, é nojento ver, principalmente no dia das eleições, aquela pouca vergonha de arremessar santinhos diante das sessões eleitorais. Sabe? O candidato que faz isso não merece o respeito da gente, não. Nós tivemos um problema, eu acho que foi numa eleição posterior, nós entramos com uma ação civil pública contra vários candidatos cujos santinhos foram localizados diante das sessões eleitorais, gerou a maior polêmica. Fomos criticados na Assembleia Legislativa, fomos alvo de críticas, dizendo que isso faz parte do exercício da democracia, eu não sei onde. Porque, com todo respeito, o candidato que emporcalha a cidade, né, aquela sujeira é um sujeito que não está preparado para merecer o voto e a credibilidade para ocupar um mandato eletivo. Então, a gente pede que haja a consciência e o bom senso para que esse tipo de atitude não se repita. A limpeza é um direito de todos nos espaços públicos, nas vias públicas. Então, esperamos, sinceramente, não termos que movimentar a máquina judiciária mais uma vez para tomar providências punitivas contra aqueles que praticarem esse tipo de abuso.
Outdoor, não pode, né? Outdoor, desde as últimas eleições, já não pode. Jornais e revistas, né? Até a antevéspera das eleições, para divulgação paga da propaganda eleitoral na imprensa escrita. É permitida a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, né? Não pode, para publicação de propaganda eleitoral que exceda 10 anúncios por veículo, em datas diversas, para cada candidato, num espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. Também não pode deixar de constar no anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Esse material no site do tribunal, todo mundo que consegue esse material. Essa apostila está disponível para todo mundo no site do Tribunal Regional Eleitoral. Rádio e televisão, apenas para propaganda eleitoral gratuita, rádio e televisão, né, veiculada nos 45 dias anteriores à antevéspera das eleições. Em 2012, este período corresponderá ao intervalo entre os dias 21 de agosto e 4 de outubro. Né? A propaganda eleitoral na televisão vai do dia 21 de agosto ao dia 4 de outubro. O pessoal do cartório eleitoral, ele a gente está com o edital de convocação dos responsáveis dos partidos políticos. Depois eu vou pedir quem for representante do partido político e não pegou ainda, pode pegar com o pessoal do cartório, o edital, convocando para a reunião do sorteio do horário eleitoral gratuito na televisão no dia 25 de julho, às 9 da manhã. O pessoal responsável pelos partidos pode pegar o material com o pessoal do cartório. Tá? Internet, né? Tem até algumas perguntas foi sobre esse tema, sobre a internet, né? A internet, a cada ano que passa, a propaganda eleitoral nesse tipo de mídia, né, desse meio de comunicação, vem aumentando. Segundo a Folha de São Paulo, na última eleição, a propaganda via internet, né, ela foi em torno de 7% da propaganda realizada. E nesse ano a previsão é que seja em torno de 20%, mais ou menos, de toda a propaganda realizada, né, que seja através da internet, né? Ela, a partir do dia 6 de julho, né, ela pode, em sites dos partidos e candidatos, desde que comunicados à Justiça Eleitoral e o site seja hospedado em provedores estabelecidos no Brasil. E também é permitida a propaganda na internet através das redes sociais, né, que é o Facebook, o Orkut, o Twitter, né, a partir do dia 6 de outubro são prometidos. E os sites de mensagens instantâneas, né, MSN, o e-mail, as propagandas vinculadas através de e-mail, elas devem possuir um mecanismo que faça o decadastramento do destinatário que não quiser receber a propaganda através do e-mail, deve ter um mecanismo que possibilite o descadastramento desse usuário, né? Isso está na legislação. Não pode, qualquer tipo de propaganda eleitoral paga, na internet não pode, né? Propaganda paga também. Nem propaganda em sites de pessoas jurídicas, né? Prefeitura, com ou sem fins lucrativos, em sites oficiais, ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública, né? Para ter cuidado também, não pode esse tipo de propaganda na internet, né? Então, a legislação que fala, assim, toda a legislação relacionada ao tema, nesse material se encontra embaixo. Cíntia. Está vendo? No próprio material disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral se encontra a legislação relacionada. É o Código Eleitoral, né? A Lei dos Partidos Políticos, a Lei das Eleições, a Resolução 23.370,
todo candidato teria que ter um mínimo conhecimento dessa legislação, nessa resolução 23.370, que fala de propaganda. Que a resolução 23.367, reclamações, representações, e o poder de polícia, né, resolução 876. E o próprio Tribunal Regional Eleitoral deixou disponibilizado. Alguém que tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, lá tem um e-mail que chama propaganda@tre-mg.jus.br e o telefone de propaganda. Algum candidato que tiver uma dúvida pode ligar, né, para ter alguma orientação, né? Ou o telefone 31, né, Belo Horizonte, né, o tribunal, 3307-1163. Eu agradeço a todos, né? E é bom que todos tenham acesso a essa orientação passada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Muito obrigado. Nós recebemos aqui algumas questões, algumas perguntas, e eu acredito que as que foram endereçadas a mim já foram respondidas por esse trabalho aí importante realizado pela nossa equipe lá dos cartórios eleitorais. Quando a campanha eleitoral vai se iniciar, a partir do dia 6, está ali, não é? É a questão da questão de realização de entrevistas de cunho institucional, informativo, para o rádio e TV. Vocês vão encontrar aí a disposição do artigo 27 e 28 da Lei das Eleições. E a questão da obrigatoriedade da divulgação de panfletos, santinhos, faixas e cartazes, placas, é o artigo 12, parágrafo único, que tem uma exigência. A inscrição tem que constar a inscrição do CNPJ ou do CPF, do responsável pela confecção, quem contratou e o número de tiragem. Eu não sei se o Dr. Mauro tem algum outro questionamento aí. Eu tenho aqui algumas perguntas. Pergunta do Diogo Andrade Vieira. Sabemos, nos termos da lei, que a cessão de espaço para colocação de placas deverá ser gratuita, mas deverá ser emitido o respectivo recibo eleitoral da receita estimada pela referida cessão. Eu entendo que, se a cessão ela tem que ser gratuita, não há o que se falar em estimativa por tal cessão. Ok? Adriana Siqueira, PSL, pergunta: quais são os critérios e a forma legal para a assinatura de carteira de trabalho dos colaboradores do candidato? Adriano, né? Adriano Siqueira. O Adriano aqui é uma questão de ordem trabalhista, tá? Ou seja, qualquer colaborador, né, qualquer pessoa que for trabalhar estará sujeita, sim, à legislação trabalhista, como qualquer outro empregado. Ok? Então, essas exigências devem seguir as leis trabalhistas. Pergunta da Ana Moraes. Está fugindo um pouquinho aqui, mas como ela foi feita, então eu vou procurar responder aqui dentro daquilo que eu entendi. Ana Moraes pergunta: gostaria de saber, faço parte de 2 corais, se posso continuar participando das missas, o início do afastamento do trabalho e fim. Eu não entendi essa segunda parte, o início do afastamento do trabalho e fim. Em relação a cantar em corais, se for de forma amadora, ou seja, aquela pessoa que utiliza isso como hobby, eu entendo que não há nenhuma vedação, tá? Mas desde que
demonstra o quê? Demonstra que a pessoa está exercendo ali o seu hobby, né? Ok? Então, também a legislação ela não é tão rigorosa a esse ponto, não. Tá? Da minha parte, as perguntas que me foram endereçadas são essas. Então, eu volto aqui a palavra do Dr. Zé Maria. Dr. Sérgio Din, parece que tem algumas questões. Dr. Gilberto também. São 4 perguntas. A primeira do Múcio Prado, perguntando: os porta-estandarte móveis serão permitidos? Como o Halley já mostrou, eles são permitidos, né, colocados na via pública, desde que não haja perturbação do trânsito, tanto para veículos quanto para pedestres, e como o Dr. Mauro bem advertiu, também não haja dificuldade a atrapalhar a sinalização de trânsito, não pode atrapalhar a sinalização de trânsito. A pergunta ainda prossegue: e o acordo de pinturas em muros serão mantidos ou de não poder pintar? Ótima pergunta. O Ministério Público está à disposição, nós podemos provocar até os candidatos, tanto da eleição majoritária quanto proporcional, para que a gente faça um termo de ajustamento de condutas, se for do desejo dos senhores, proibindo a pintura em qualquer muro. Isso que eu acho que torna a propaganda eleitoral menos onerosa, e mais do que isso, a cidade mais limpa. Então, se houver interesse, evidentemente que a lei não proíbe, mas se houver interesse de todos os candidatos, nós estamos à disposição. Vou conversar aqui depois com o Dr. Zé Maria e o Dr. Mauro, para ver se eles têm interesse nesse processo também. A gente marca uma data e faz uma reunião especificamente sobre essa questão de pintura de muros. Eu vi aqui, só de falar disso, muitos já acenaram positivamente, então acho que vale a pena a gente tratar desse assunto. Uma outra pergunta aqui, do José Francisco Alves Corgozinho: por que a lei eleitoral só existe durante a campanha política? Na verdade, ela existe o período todo, evidentemente que tem um calendário que se aplica a algumas restrições para épocas específicas, buscando a paridade entre candidatos, a possibilidade de que todos concorram de forma igual. O Rogério Clementino pergunta: acontece em minha casa uma festa de 50 anos. Como devo proceder neste ano eleitoral, já que sou candidato? Tenho que, não entendi aqui, o material deve ser retirar o material de campanha. Evidentemente que pode ser distribuído esse material normalmente. O fato é que, associado isso a uma festa, pode dar a impressão de que haja um benefício sendo concedido ao eleitor e aí uma captação ilícita de sufrágio, porque a pessoa vai postular através da distribuição. Quando eu entrego o meu santinho, eu estou pedindo o voto da pessoa. Se eu estou pedindo o voto oferecendo uma festa, eu estou concedendo o benefício. A minha recomendação, essa época não é época de caridades, não há espaço nesse período eleitoral para o altruísmo diferente do que a pessoa faz normalmente, para caridade. Eu recomendo que seja retirado, se a pessoa optar por fazer a festa, que ela retire a propaganda nesse dia, pelo menos. O Itamar Oliveira pergunta: não seria propaganda enganosa a Prefeitura Municipal de Divinópolis fazer inscrições para casas populares nesta data, mesmo sem saber se o prefeito será reeleito? Essa questão de inscrição para casas populares é uma ação social. A ação social pode prosseguir desde que ela esteja prevista na lei orçamentária do ano anterior, já aprovada então no ano anterior, no caso 2011, e já tenha se iniciado daí essa ação social. Ela pode prosseguir normalmente, não há problema nenhum em relação a isso. Se for uma ação social nova, ela não pode se inaugurar agora nesse ano, não só a partir do dia 5, mas nem do dia 1º de janeiro desse ano, em que isso é vedado. Obrigado. Doutor Gilberto, alguns questionamentos? Eu tenho as perguntas aqui, do Marcelo Alves Pinto, sobre propaganda volante. Onde pode, como pode? Propaganda volante não depende de licença municipal e autorização da Justiça Eleitoral, mas precisa ter o CNPJ, o CPF e a tiragem. Tá? A altura do som, pergunta também aqui. A questão da altura do som, inclusive tem um dispositivo aqui no Código Eleitoral que proíbe
qualquer manifestação de propaganda que implique em perturbação do sossego. Correto? Então, há que haver bom senso aí na utilização do equipamento de som para que não haja perturbação do sossego, porque eu tenho certeza que ninguém gosta de ser perturbado no seu descanso. De maneira que há uma previsão no Código Eleitoral falando a respeito disso também, proibindo perturbação do sossego. Só uma parte sobre isso. Nós temos, uma boa parte dos senhores sabem, a Prefeitura regulamentou o espaço que é ocupado pelos veículos de alto som e que há um quadrante no centro da cidade que regularmente não pode ser invadido pelos carros de alto som para não causar perturbação sonora em razão do grande acúmulo de pessoas que frequentam o centro da cidade. Evidentemente que nesse período eleitoral a legislação é diferente, esse espaço não sofre essa limitação, os carros poderão transitar por esse espaço, mas obedecido às normas relativas ao volume, ao índice de decibéis que podem ser emitidos. Eu tenho uma tabela aqui, quem tiver interesse depois vem me consultar, o pessoal que trabalha com propaganda volante, tenho aqui a tabela, depois só me procurar que eu passo aqui para não emitir ruídos acima. A Polícia Militar vai trabalhar com decibelímetro e nós vamos fiscalizar isso, porque a propaganda pode ocorrer, mas não pode ocorrer a perturbação. Uma outra pergunta que tem aqui, como será a divulgação do carro de som? Já foi colocada aqui, né? O Helber Alves de Lima e a Leidiana Borges faz a pergunta, já foi colocada aqui como é que funciona as delimitações que o carro de som pode, os pontos em que o distanciamento oficial, que os veículos não podem transitar promovendo a propaganda com carro de som. Em relação às inaugurações dos projetos da Prefeitura, os candidatos podem comparecer? Está no artigo 53 da resolução 23.370 do TSE. É proibido a qualquer candidato comparecer a partir do dia 7 de julho à inauguração de obras públicas. Também repetida essa regra na Lei Eleitoral número 9.504 de 97, no seu artigo 77. Então, o candidato não pode participar de inaugurações de obras públicas a partir do dia 7 de julho. E uma outra pergunta aqui, os locutores, ao meu favor, poderão gravar com suas vozes, manifestando o apoio no carro de som? Acho que não há qualquer impedimento. Acho que a única restrição com relação é artista em comício, né? Isso, então, quer dizer que um locutor de rádio gravar uma mensagem em favor do candidato, manifestando a sua candidatura, acho que não há problema. Seriam essas considerações, muito obrigado. Não respondeu, Minha Casa Minha Vida. Tem uma questão aqui da Jéssica, se é permitido o uso de botes aos membros da campanha sem ser usado para brinde. Pode, desde que não haja a identificação, né? Desde que sem pedido de voto e não constar o nome do candidato. É aquilo que constou lá naquelas informações lá, o que pode e o que não pode, uma forma silenciosa. Então, nós estamos encerrando esse nosso encontro aqui e temos certeza que estamos saindo daqui fortalecidos de que realmente aquele aspecto mais importante sobre a campanha eleitoral aqui foi colocado para vocês e vocês buscaram esclarecer as dúvidas. A gente agradece. Tem mais alguma questão? Vou passar para você. A gente agradece e vou passar então a palavra ao doutor Tiago Isaac. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. José Maria, do Dr. Mauro Rio Giamani, do Dr. Sérgio Gildin e do Dr. Gilberto Osório, dos nossos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, que puderam compartilhar esses conhecimentos a respeito da legislação eleitoral aqui.
e gostaria de deixar a Câmara de portas abertas para que possam voltar, sempre que puderem contribuir para que a gente consiga construir uma concepção de cidadania ajustada ao Estado Democrático de Direito. Eu gostaria de parabenizá-los e de passar a palavra para o Silvio França fazer os encerramentos. Obrigado. Agradecer mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Divinópolis, aos integrantes da nossa mesa, informar aqueles que não tiveram as suas perguntas respondidas. Isso ocorreu porque se tratavam de perguntas de caráter pessoal e que levavam a pré-julgamento, que foi bem explicado durante a palestra, que não pode ser feito nem pela Justiça Eleitoral e nem pelo Ministério Público. Esperando então que tenha sido muito proveitosa, agradecemos a presença de vocês, agradecemos também em especial a imprensa divinopolitana que apoiou e deu boa visibilidade a este evento e convidamos a todos para participar de um café que será servido aqui no corredor ao lado do plenário. Muito obrigado e uma